Como é que precisa falar, né? Aleluia, né? Boa tarde, meu povo. Voltamos ao nosso horário normal? Sim. Sejam bem-vindos. Para quem quer começar a ler a Bíblia e precisa ter alguns momentos de marcação, vocês podem usar esse marca-texto aqui. Hoje, nós finalizamos o nosso estudo sobre igrejas. Amém? Amém, né? Claro. As igrejas, as cartas que estão lá em Apocalipse. E hoje, para finalizar, uma igreja que não tem elogios. E talvez você esteja dentro dessa igreja. Já pensaram sobre isso? Pois é, galera. Boa tarde, Val. Deus abençoe. O que acontece? Nós viemos de um estudo imersivo desde segunda, tá? Falando sobre as igrejas. E Jesus deixou em Apocalipse, né? Claro, as nossas queridas igrejas, né? E colocou aqui, algumas ele elogiou, deixou as suas críticas, outras ele só elogiou, mas essa aqui, Jesus não elogia. Tu viu? Hoje é mais cedo, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho que conseguir o nosso horário padrão. Oi, Ellen, saudades, amiga, saudades. E aí, meu povo? Eu dormi e perdi. Acontece. Quando a gente tá falando de igreja, você tem que entender que você é a igreja. E você congrega em uma igreja. Quando você não se vê como uma igreja, quando você não se vê como parte, você não tem como reconhecer as igrejas. Você vai só ser mais um ali dentro. E não é o que Jesus quer pra nós. Até porque quando a gente tá no nosso momento de buscar uma igreja, tem pessoas que nunca entraram numa igreja. E as visões que elas têm sobre a igreja cristã e evangélica... Irmã, eu acostumei esse horário, sempre procuro. Agora já sabe, isso aí. Muito bem, meio de 40, 45 tá aqui. E aí, nós estamos buscando o que exatamente dentro de uma igreja? Porque a igreja aqui representava nós como cristãos. Porque a palavra precisava ser dita, a palavra precisava ser pregada, mostrada, porque era o novo evangelho. Imagina, o Antigo Testamento, o Novo Evangelho é ótimo, né? Só tem um Evangelho. Era um Novo Testamento. O Novo Testamento. A gente tem um devocional desse, Maria, lá na comunidade. Muito bom, excelente. É um estudo completaço, falando sobre relacionamento, sobre amor. Tem lá dentro já prontinho, tá lá nos 30 dias de Provérbios. Tá liberadíssimo lá, só acessar aqui o link da bio e ir lá pra comunidade. É o primeiro link que tem ali naquela aba ali que eu tenho separado. E aí, meu povo, eu vou trazer a Laodiceia. O que tem na Laodiceia? O perigo de ser um cristão morno, onde deveria existir posicionamento firme. Ainda escrever firma, né? Oi, doida. Já pensaram que tudo que está acontecendo hoje é porque você permite, porque eu permito, porque nós permitimos? Tudo que acontece hoje na igreja, o escândalo, tudo, é porque a gente passa pano? Tudo que acontece hoje dentro do meio cristão é porque você permite. Porque você que se diz cristão não vai lá se posicionar como um cristão de verdade. E aí você deixa a nossa imagem, não a imagem de Cristo, porque é impossível você deturpar a imagem de Cristo. Tentam,
mas não tem como. E Cristo, para quem é leigo, vai ser representado pelos fiéis, né? Não tem problema, irmã. Siga sendo rebelde, porque Jesus fez milagre no sábado, comeu no sábado, confrontava os religiosos. Claro, tudo embaixo da mão de Deus, segundo a Bíblia, temente a Deus, não escandalizando, sempre se posicionando da forma correta para você não ser a que escandaliza. Só que nós precisamos, como bons cristãos, entender que a teoria da prosperidade não existe. Existe você entender que Deus deixou lá no início de Gênesis uma informação importante, que você ganharia dinheiro e seria honrado através do seu trabalho. Não enganando pessoas, não mentindo para pessoas, não vendendo coisas falsas, coisas que vão alimentar o ego do outro. Ai, fique rico fazendo tal coisa. Ai, você vai conseguir um marido fazendo tal coisa. Compre esse material aqui pra você, não sei o quê. Não. Por isso que, quando vocês pedem pra eu fazer devocional, um material pra ter aqui, eu penso muito e tenho temor disso. Por quê? Qual é a... Pra que eu quero isso? Pra ganhar dinheiro? Pra eu fazer alguma coisa pra que transforme a vida das pessoas? Pra que é? E vocês sabem que a maioria das pessoas, elas querem ganhar dinheiro. E elas encontraram um nicho excelente dentro do meio cristão, porque o meio cristão, ele só quer ser salvo. Então, ele vai vender a casa dele, ele vai vender os bens dele, ele vai deixar de cumprir as coisas dentro da própria casa, pra ficar socado dentro da igreja. Ele vai ser um péssimo marido, um péssimo pai, mas vai ser um ótimo pastor. Ele não vai ser um pai presente, mas ele vai estar na igreja. E sendo que o seu primeiro ministério é a sua casa. É a sua casa, é o seu lar. É onde você mora. Como é que tá teu jardim? Sabe, é muito fácil você querer parecer santo, estar tentando ser santo. Mas, gente, primeiro você vai fazer na sua casa, no lugar onde você mora. Quando foi a última vez que você deu uma manutenção na sua casa, que você trocou um móvel que tá quebrado, que você tá com um tijolo por anos sustentando porque o pé quebrou? Gente, um pé custa R$20. Não precisa trocar o móvel inteiro, mas troca o item estragado. Ai, mas eu não consigo. Aí tu vai fazer... A gente já conversou, né? Esse final de semana nós teremos o estudo sobre finanças, tá? Só pra vocês saberem. E nesse estudo de finanças vão ser em 2 horários. Eu ainda só não vi qual, se vai ser domingo ou sábado. Gostaria que fosse sábado. Olha, ganhei um negocinho. E nesses 2 estudos, nós vamos falar do que a gente não está fazendo, tá? Porque não é sobre o que você deve fazer. É sobre o que você já não está fazendo. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre o que a gente não está fazendo, tá? E o que a gente deveria fazer. Então, anotar aqui. Porque não adianta você começar agora, que tá todo endividado, todo ferrado, dizer que vai começar a economizar. Economizar o quê, irmão? Tá devendo até o mundo. Ai, porque a partir de agora eu vou começar a cortar as coisas. Cortar o quê, irmão? Tu não tem nada. Sabe? Então, assim, pra gente entender o contexto de Laodiceia, você tem que entender que lá era uma terra que eles sofreram um terremoto, que é uma zona onde tem muito terremoto. A igreja de Roma ofereceu ajuda, eles não quiseram. Eles se reconstruíram sozinhos. E isso mostra a soberba da autossuficiência. Não que eles não iriam conseguir, mas você teve ajuda para ser mais rápido e mais fácil e menos pesado. Mas o intuito deles fazerem isso é mostrar que eles conseguiam fazer sozinhos. Imagina você ser uma igreja que não tem elogios de Jesus. É um alerta. Porque essa igreja aqui é a igreja que você congrega. É a igreja que você está sendo.
É a igreja que você tolera, é a igreja que você permite. Não tem elogio de Jesus. Pode falar em nome de Jesus, pode pregar, pode profetizar. Mas se você está sendo miserável, infeliz, pobre, nu e cego, que é o que Jesus acusa a igreja, temos um problema aí, né? Só que o que significa ser cego, né? Quando Jesus fala, compra um colírio para que você possa voltar a ver. Quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que nós, como cristãos, estamos optando pela cegueira. A cegueira do quê? Da prosperidade. Não, porque se eu entrar para a igreja, todas as coisas vão se resolver, eu vou ter uma vida boa, vou casar, vou isso, aquilo, aí você começa a sofrer perseguição dentro da igreja. Aí tu vai falar, poxa, quando eu tava no mundo eu não sofria disso. Minha filha, isso aqui é o mundo. Tá fantasiado de igreja. Mas não é igreja. E Jesus tá te falando lá na Bíblia que eu vou vomitar você. Sim, Natan, faz uns 10 minutos. Eu vou vomitar vocês. Sabe? Vou dar um exemplo simples para vocês se apegarem. A igreja tem que ser um café bem quente. Tá? Aquele cafezinho passado na hora, pretinho, que você tá num dia super corrido, super difícil, desanimado. E aí do nada você vê uma térmica. E aí o café assim tem um cheirinho bom. Café é preto, irmã. Para. Usem no contexto que vocês quiserem, chá, mas eu gosto de café. Pensa, cheiro bom sair naquela garrafa e tal. E aí uma xícara bonita, legal pra você tomar ali, tudo um espaço pra você descansar. E aí você pega a xícara que é tão bonita e ela se torna um copo de plástico bem fininho, aquele que você pega na mão e ele se quebra todo, sabe? E aí você tem que botar vários copos para aquele copo ficar estruturado. Aí já começa o primeiro erro. O vestido, a roupa. E aí quando você aperta ali, não sai café. Por quê? A válvula tá com problema. Mas parecia tudo novinho, né? E aí você tem que ficar apertando na térmica ali várias e várias vezes até ela começar a jogar café. E esse café ali da térmica tem um cheiro muito bom, mas quando você coloca na sua boca tá choco. Tá morno. Tá com gosto de térmica já. Essa igreja aqui. Essa igreja aqui é um café amanhecido. É um café que não tá nem frio, nem quente, mas também não serve lá nem pra morno. E aí toda a esperança que você tinha de experiência tá aí. É o quê? Decepção. Você vai cuspir aquilo. Entenderam o que Jesus fala quando ele fala que vai vomitar? Esse perfil aqui de pessoa, que eu dei o exemplo do café, é o que vocês encontram hoje em dia. Tá indo muito arrumadinho pra igreja. A igreja é maravilhosa, tá tudo bonitinho. Tem tudo ali ao seu alcance, tudo bem legal. Só não tem a presença de Jesus mais. Porque Jesus só se encontra lá. Se eu bater meu ponto 7 horas lá no culto, até as 9h30, Jesus vai estar lá. Depois eu deixo Jesus na igreja, vou pra minha casa, faço o que eu tiver que fazer, alopro a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu volto pra lá, bem bonitinho. E aí você acha que Deus tá habitando ali? Tu acha que Deus não tá no teu dia a dia? Tu acha que ele não tá vendo as tuas atitudes, o jeito que você se comporta? Ontem eu trouxe aqui pra vocês a situação no final do nosso devocional que nós permitimos, nós toleramos. Nós somos cristãos ou não somos? Não tem meio termo, tá? Sinto muito se você acha que tem meio termo. Não existe um pezinho na igreja e um pezinho no mundo. Se você sabe que você não tá fazendo as coisas pra Deus, você está no mundo. Agora, quando você tá no teu processo, que é o nosso devocional daqui, um processo de se consertar, de saber que não tá sendo perfeito agora, mas que você busca ser mais perfeito e mais parecido com Cristo, coisa que a gente nunca vai conseguir. A minha casa serve a Jesus? A minha casa tá convertida? Porque o nosso primeiro ministério é nosso lar.
Eu não tô dizendo que, todo mundo tá dentro da igreja, não. Mas as pessoas têm princípios e valores. A tua família aí dentro, como que ela tá se comportando? Qual é o ato imoral que ela comete todo dia? Eu luto pela minha família, eu oro pela minha família. E eu falei ontem sobre isso. Pra mim, foi bem desafiador quando eu pensava ser uma porta e eu era a pessoa que aponta pra porta. Não sei se a avó tava aqui, mas eu falei ontem sobre isso. Tipo assim, eu fui analisar umas coisas, né? E eu olhava achando que eu era a solução. Vocês já viveram isso? Isso é a carga do filho mais velho e é a carga de quem quer salvar. Só que se você não mergulhar e Deus não te fazer assim, o que acontece? A síndrome de Salvador. Muito bem. A síndrome de ser a pessoa que vai salvar a família. Nossa, olha, essa aqui é minha profissão. Se você estudar coisas que me ajudem, a gente pode montar uma empresa. Nós podemos ajudar aqui. Vem pra cá, eu te ajudo e tal. Ninguém, nenhuma das minhas pessoas, nenhum deles vieram. Mas sempre precisamos ajudar essas pessoas. Sempre. Por mais que tu tente solucionar as coisas, por mais que a gente tente melhorar aquilo, até eu falei pra vocês, né? Quando eu fazia terapia, o meu tema da terapia era poder ajudar a minha família. Poder dar uma aposentadoria digna para meus pais. Fazer isso, fazer aquilo. E aí, o que acontecia? Eu me sobrecarregava e eu deixava a minha vida de lado para poder tentar viver melhor. A gente está estudando sobre a última carta das igrejas de Apocalipse, que é a carta que a gente vive hoje. Boa tarde, sogra. Então, nesse contexto, eu deixei muitas coisas de lado da minha vida, do meu negócio, do meu trabalho, por querer ainda que as pessoas fossem para lá. Eu falava, compra um notebook, compra um computador, porque nós estamos na era digital, eu trabalho totalmente no digital, eu sou formada nessa área, bababá, vamos lá, a gente tem várias áreas que eu não quero trabalhar, mas eu quero delegar, vocês podem fazer isso, foi tudo. E sempre a resposta é a mesma. Eu não sei se eu vou conseguir. Então a pessoa compra tênis, carro, roupa, um monte de coisa, mas ainda segue ali pedindo dinheiro, pedindo ajuda o tempo todo. E o que acontece quando a gente faz isso? Nós nos tornamos fracos perante algo que eu deveria ser extremamente forte. E isso é só descontrole, falta de ajuste. E é muito triste para nossa vida isso. E a gente tem que melhorar isso todos os dias e de todas as formas possíveis. Mas se você não tiver essa consciência que você tá nessa igreja morna, que só lê quando te obrigam, ou só abre a Bíblia quando você tá triste para tentar se salvar, é um problema. Então, Jesus, ele tá falando aqui coisas específicas que a gente vive hoje. Primeiro, eram ricos em dinheiro. Todo mundo aqui quer ser rico, né? Todo mundo quer o dinheiro, quer ter casa, um monte de coisa. Mas eles eram pobres em espírito. Nem sei onde mais eu assento em espírito. Aqui. Eles eram pobres em espírito. Eles não buscavam mais a Deus. Eles buscavam parecer que tinham Deus. Isso acontece nessas igrejas que vocês têm aí no interior. Eu tô falando mais interior porque nós conhecemos mais pessoas quando a cidade é pequena, né? Você passa e olha assim, meu Deus, essa pessoa é da igreja. E aí um dia ela te convida pra ir na igreja e você fala, eu nunca vou botar meus pés aí dentro. Sabe? Eu nunca vou pôr meu pé aí dentro desse lugar. Se essa mulher que tá aí, que tá me convidando pra ir nesse culto,
é assim, eu jamais colocaria, né? Obrigada. Então, que nós não sejamos as pessoas que vamos convidar os outros e os outros vão ver a nossa igreja assim. Porque hoje eu tô vendo. E quando eu falo de você levantar da mesa e procurar um outro lugar, o que eu quero dizer com isso? Que se as coisas que a sua igreja vive estão incoerentes, você já percebe que o lugar tá deturpado. Se o pastor fala X e a igreja é Y, temos um problema. Entende? Então a gente tem que olhar para isso de verdade e ver as coisas que Jesus está falando. Imagina você ter dinheiro e ser infeliz. Porque acontece, tá, gente? Não se iludam. Ter dinheiro e não ter paz. Ter dinheiro e você não ter uma família, não ter um lar, você só tem inimigos, você não tem um amigo. O que esse dinheiro te trouxe? Lembra que eu conversei sobre isso um tempo atrás? O dinheiro, ele tem que vir abençoado, porque ele é amaldiçoado, ele gera o quê? Morte. Ele gera o quê? Briga, divórcios. E isso dentro da família. Suzane Richthofen. Dinheiro sem amor. Esses monte de gente... Teve um cara que ganhou o Big Brother que foi de arrasta pelos amigos, acho que da mulher dele, da época. O pessoal que ganha na Mega Sena também. Entendeu? Por quê? O problema não tá na ferramenta dinheiro. Está em como você usa essa ferramenta. E para que você usa essa ferramenta? Pode ter certeza, observem isso. Toda vez que você tiver dinheiro, você tem companhia. Companhia de quê? Toda vez que você tem dinheiro, você tem companhia. E o dinheiro trazendo essa companhia, você tem que saber, né? Eu anotando as minhas coisas do meu estudo. Dinheiro traz companhia, gente. E essa igreja tinha muito dinheiro. Só que tipo de companhia essa igreja tinha? Pra não receber nenhum elogio de Jesus? Só os top da balada, né? E aí Jesus, ele condena essa mornidão e essa autossuficiência, porque eles tinham os melhores tratamentos medicinais da época e mesmo assim escolheram viver na doença, viver travado, viver naquele jeitinho, né? E às vezes Deus te abençoa com uma quantia de dinheiro e você torra totalmente. Por quê? Porque você não sabe dizer não, porque você não tem noção do que você quer para sua vida, porque você ainda tá em processo de amadurecimento financeiro, tudo isso. Lembrando que eu faço devocional para eu estudar, porque eu preciso do estudo. Eu precisava relembrar quais eram as igrejas que Jesus condenava, elogiava, quais eram as críticas, como que eu podia olhar isso, né? De fora. Da mesma forma como 2026 eu foquei em resolver financeiro. Porque eu não quero ter mais dívida, eu não quero ter que pedir dinheiro emprestado, eu não quero ter que mendigar as coisas para as pessoas. Entende? Isso é importante, porque se eu quiser comprar uma casa hoje, não posso, meu dinheiro está comprometido. Se eu precisar de um plano de saúde caro, não posso, meu dinheiro está comprometido. Se eu precisar de qualquer coisa fora da minha rotina, não posso. Então eu sou presa por aquilo que eu mesmo não sei organizar. Então o nosso estudo, ele é voltado para isso, ele vai ser voltado para isso. Por quê? Porque daí eu preciso me ver ali. Em que situação eu tô? Miserável? Pobre? Tô tentando sair? Onde que eu tô? Porque não é só uma situação, entende? São sucessíveis situações que passam para sua vida e você precisa consertar. E aí a gente traz outra coisa sobre a Laodiceia, que é o quê? Elas tinham as melhores roupas, era o centro
de comércio têxtil, né? Que era excelente lá. É só lá que faziam, tipo, lã preta. Vocês têm que pensar, naquela época, o que ter coisas. Lá, você ter tempero, você ter tecido, você ter pedras, você ter joias, você ter o agro, né? Ter o azeite, o bom pão, a farinha, um bom vinho, te tornava rico. Hoje você acha que é o seu carro, é o seu relógio, as suas roupas, o seu óculos, seus tênis, não é? Naquela época, o que te tornava rico eram as coisas que você tinha nesse sentido. Então lá, as melhores roupas eles usavam. Só que Deus, ele te mostra que você andava nu. Nu no que ele tá falando aqui, né? Moralmente. Moralmente, as igrejas estão permitindo atos, atitudes, comportamentos extremamente condenáveis. São condenáveis. Se você peca todos os dias sabendo que isso é que vai te levar para condenação, você quer isso para você. Você quer isso para sua família. Por mais que você diga, eu não consigo parar, eu não consigo fazer isso. Se você está pecando e você é extremamente consciente disso, você é consciente do parar e você é consciente das consequências de você não parar. Só que a igreja está passando pano. A igreja passa pano para desvio de dinheiro, para traições, para falta de respeito, para fofoca. A igreja está passando pano para isso. Então, por isso que Jesus fala que vocês têm muitas roupas bonitas, você se veste muito bem, mas você é podre por dentro. Você conhece uma pessoa assim? Que ela é muito bonita, que ela é, né? Mas ela é uma pessoa horrorosa. Conheci várias pessoas que tentavam se fantasiar, usar vestes brancas, mas elas eram sujas. Então você suja as vestes brancas. Jesus dá os conselhos aqui pra gente seguir, que é: usem o remédio que vocês fabricam para se curar. Peguem as vestes brancas para trocar pelas vestes podres que você tem. Troque toda a riqueza que você tem por sabedoria, pela presença do Espírito Santo. Mas essa igreja não queria, porque a igreja já estava morna. E morna, você só vomita. Não é verdade? Não tem salvação para aquilo que é morno, para aquilo que é morno. Você vai jogar fora. Vai fazer algo novo. E aí é onde a gente tem que perceber que Jesus, ele é justo, verdadeiro e te dá uma segunda chance. Quando ele fala assim: aconselho-te de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez, e o colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Então ele traz isso, que são coisas que eles fabricavam, mas não tinham de verdade. Eles não tinham nos bancos o ouro que Jesus ia dar para eles. Eles não tinham nas fábricas o remédio para curar aquilo, ou a veste perfeita. Jesus estava falando e convidando a igreja de Laodiceia a se corrigir de uma forma que tu não tem como sem estar na presença de Jesus, né? E aí ele fala o seguinte, e aí é o mais pesado para mim sempre: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por quê? Porque Jesus, ele está à porta e ele é a porta. Nós apontamos para a porta, ó, gente, é lá. É para lá. Não é para esse lado aí onde vocês estão indo, é para lá, ó. Jesus está lá, ó.
E hoje eu escutei uma mensagem muito interessante, que é: se Deus tivesse escutado a mãe de João Batista e dado um filho dela para ela antes do tempo, ele não seria João Batista. Ele não seria aquele que aponta para Jesus. Ele não seria aquele que batizaria Jesus. Então, para você receber a bênção completa, ela tem que vir no tempo certo, da pessoa certa e com a proposta certa. Desculpa. Que linda, espirrando, tá vendo? Então, para vocês entenderem que façam sempre, nunca parem, sempre, obrigada, sempre sigam fazendo as coisas corretas e não parem. Porque o parar, lembrando, né? Jesus está sempre em movimento, tá? Pra lá e pra cá. Tá pra lá e pra cá. E ele fala, bora? E você tá aqui, né? Se você fica pensando, Jesus já tá aqui já, ó. Ele falou bora, mas ele já tava andando. Eu espirrei. E aí a gente tem que entender que não tem atalhos. Se Jesus te chamou e você não foi logo, você tem que ir por aqui, tá? Porque esse atalho que você quer pegar aqui não é o caminho que Jesus tá indo. Então a gente tem que perseverar aqui, não pra cá. E aí, dentro disso, né, pra gente encerrar nosso estudo, eu tenho uma simples mensagem que é o vigiar e orar, né? Porque hoje as igrejas estão cheias de pessoas e vazias de pessoas espirituais. Ela é muito... Agora nós estamos num tempo onde a igreja está extremamente hypada, mas não tem convertido mais na igreja. Hoje tem pessoas emocionadas e não arrependidas dentro das igrejas. Hoje tem pessoas que são muito mais preocupadas com qual roupa ela vai pregar do que qual pregação ela vai fazer. O que Deus quer falar por ela. É isso que está acontecendo. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o lanche que vão comer depois do que o alimento que Deus ele quer te proporcionar naquela noite. Minha sogra tá aí, né? Abençoada. Hoje nós estamos muito mais preocupados em parecer cristão do que ser cristão. Ser cristão é viver em Cristo e não parecendo Cristo. Por mais que seja complexo de entender isso, é muito simples. Hoje eu tenho um conteúdo para fazer para minha empresa, que é a seguinte. Aqui, ó. Dizer que é simples não significa que será fácil. Eu posso te falar que, é simples de fazer, mas você não vai achar fácil. Aí depois, né, o bom marketing coloca o produto certo na frente da pessoa certa e gera o desejo que ela compre aquilo. Vocês verem como eu tô pra lá e pra cá. A gente tem que ter essa noção também, que Jesus ele vai colocar o devocional certo na sua frente quando ele precisar que você conserte certas coisas. Ele vai colocar a palavra certa na tua vida para que você entenda, mas você precisa querer entender. Por quê? É simples, mas não é fácil. É simples. Eu posso falar todos os requisitos para você ser um bom cristão. Vai parecer simples, mas na hora da prática, não. A partir do momento que agora nós estamos compactuando com tantas coisas para que crianças que merecem pagar por aquilo que fizeram, tá? Consequências. Você tá desejando morte, como é que a gente fala? Tortura, sabe? E você tá compactuando com outras religiões também. Não, porque a gente tem que juntar todas as religiões e cada uma amaldiçoa de uma forma certa. Aí eu tenho certeza que essa pessoa não é um cristão e essa pessoa tá com a Bíblia dela fechada. Isso quer dizer que eu não quero justiça?
Sim. Mas, de novo, eu sei quem eu sirvo e eu sei como que Deus age. Não como eu quero que ele haja. Então, dentro desse nosso contexto, é importante que vocês tenham essa visão sobre ser cristão. E Jesus fala, né? Ireis, mas não pequeis. Porque a justiça é minha. A vingança é minha. Quem vai fazer é Deus. Só que se um cristão tá indo em rede social se unir com outros deuses, tá? Vocês são pagãos. Ontem a gente falou sobre isso, né? Expliquei aqui, ó. Não existe fé cristã com prática pagã. Não existe essa de abrir a Bíblia no Salmo 91 e achar que a tua casa vai estar protegida. Não existe essa história de você ler 10 vezes um salmo e não sei o que, e faz isso, faz aquilo. Todo mundo já fez. Todo mundo acreditou nisso já. Mas a partir do momento que você é um cristão que tem uma sabedoria um pouquinho mais aplicada, você vai perceber que não existe isso. Não existe fazer voto com Deus para receber X ou Y. Você conquista com Deus. Não existe fazer jejum para arrumar marido, mulher. Não existe jejum, não existe propósito dessas coisas. Tá errado, gente. Vocês sabem, né? Eu não preciso falar isso aqui, né? Vocês estão cientes, né? Você é ou você não é. Você tá sendo cristão ou você não tá sendo. Não tem duas opções. E não se preocupe, alguém vai te falar que você não tá sendo cristão. Não se preocupe. Só que você vai ter que não ser soberbo e escutar aquela voz. Porque quem te aconselha, e você vai perceber a vida de quem tá te aconselhando, né? Você vai saber que se foi Deus ou não foi. Se aquele irmão tá mais sujo que você, né? É, ó. Deus. Meu Deus. Não só isso. Que nós nos livros das mazelas da vida e sim obediência a Deus. Muito bem. E nós sempre estamos colhendo as consequências das nossas desobediências. Sempre. Biblicamente, nós estamos sempre colhendo as consequências de não ser um bom cristão. Podemos estar adorando outros deuses quando eu coloco a força do meu braço na frente da minha fé, da minha esperança em Deus. A gente pode também estar praticando a religiosidade, que é aquele você arrotando palavras de santidade para os outros, né? Sabe quais palavrinhas, né? Não, porque Deus vai te abençoar depois que você fizer tal coisa. Que Deus, ele tá contigo. Porque Deus, não sei o quê. Usando o santo nome do Senhor em vão. E não realmente para afirmar aquilo que você quer afirmar, né? Exatamente. Interceder, sim. Pedir orientação, sim. Mas não adianta você, que é Deus, é isso. Então a gente tem que saber onde que nós estamos hoje. Onde? E hoje eu vejo que muitos cristãos, lembrando, né? Falo com cristãos da fé cristã de Jesus Cristo. Tem muitos cristãos hoje que eles fazem o quê? Deus não me respondeu, vou acender uma vela. Deus não falou comigo, eu vou falar com outro santo para que o santo interceda por mim. Por isso que eu tenho um pouquinho de pé de guerra com o católico. Não, porque eu acho que o santo tal vai levar a minha demanda para Deus. E ele vai resolver para mim através dele. Não. Através da sua oração, da sua comunhão. Imagina você pedir algo para uma pessoa que você vê todos os dias. E aquela pessoa fala assim, eu nem te conheço, eu nunca nem ouvi tua voz. E é isso que acontece. Porque Jesus nunca ouviu a tua voz orando. Sempre foi uma voz pedindo para outra pessoa interceder por você. Aí você quer que outra pessoa faça a sua parte, que não é justo. Então vamos vigiar e orar em nome de Jesus. Amém? Então, o nosso devocional de hoje é este. Ele é voltado realmente para você entender um pouco mais sobre igreja, para que você
entenda um pouco mais sobre igreja, para que você não fique viciado em estar lá dentro buscando coisas que não vão te trazer bênção, que não vai fazer você crescer no seu propósito. Deixa eu ver aqui. E quando o esposo é católico e a esposa é evangélica? Teologicamente, eclesiasticamente, vocês seguem a mesma fé, correto? Porém, como eu falei, né? Seguir a mesma fé e praticar a mesma fé é julgo desigual. Não tem como. Sempre vocês vão ter que estar em pé de guerra, porque você tá lendo lá que a gente não tem imagens e nem santos. Aí a igreja fala, não, porque eles não são santos, mas é santo tal, santa não sei o quê. Como que não é? É julgo desigual. Porque um vai querer convencer o outro que a fé tá certa. Mas se vocês seguem a mesma Bíblia, o que tá na Bíblia é o certo. Não é tipo assim, ai, Jéssica está mais certa, o namorado dela tá mais certo. Não. É o que tá escrito na Bíblia. Olha, na Bíblia tá dizendo isso aqui, irmão. Tu vai contra a palavra? A palavra que você tem que seguir? Porque nós temos um livro igual. Devemos ser, sim, ir ao templo, porque lá vamos ouvir o que Deus tem pra dizer, irmão. Quem que falou alguma coisa diferente disso? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Não vou adorar santo nenhum, porque ele não ouve, só ouve Deus. Sim. Não confunda, eu não falei pra vocês não irem na igreja, eu falei pra vocês saberem qual igreja estar, né? Não viagem, pelo amor de Deus, Aqui é para saber reconhecer a igreja e estar na presença de Deus na igreja. É diferente. Isso aí, ó. A gente tem que olhar para o que está escrito na palavra, coisa que ninguém tá abrindo na Bíblia. Vocês sabem disso, né? A gente não precisa trazer muitas coisas aqui, porque dentro da Bíblia ela tá escrito já dizendo que meu povo peca por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de obediência. É o de sempre, gente. Dá vontade de fazer provérbio de novo, não dá? Não é? Dá vontade de fazer provérbio de novo? Mas agora eu tomei uma inspiração, Val. Lembra que a gente tem nosso devocional pra construir, né? Vou fazer diferente. Eu queria seguir os estudos daqui, tá? Mas os estudos que estão aqui já estão lá na comunidade, então vai ficar infinito lá para as pessoas acessarem. E o livro do Provérbios vai ser diferente, vai ter outra pegada. Vou anotar aqui, mas vocês não vão ver porque tive uma inspiração agora. Tô anotando, só um pouquinho. Pronto. Mais fofocas. Aqui, Diógenes, são todos os dias, tá? Meio de 40. Quando eu não consigo entrar no almoço, eu tento entrar no horário noturno. Aí eu aviso nos stories. Sábado e domingo é meu dia de descanso, mas eu também tô por aqui, porque a gente tem estudos e tal. Aí só esses dias que não tem um horário fixo no sábado e no domingo. Ou eu dou uma folgada no sábado, ou tento folgar no domingo e faço um devocional no sábado. Mas nós temos a palavra aqui sempre, né? Temos que ser obedientes, irmão, à palavra de Deus, porque a Bíblia é isso aí, porque tá escrito na Bíblia. Então se preparem. Amanhã nós teremos um devocional. A gente encerrou as 7 igrejas, tá? Onde que entra na comunidade? A gente tem um link na bio, o primeiro link, e a gente já tem uma página falando, viu? Não é só o link lá de você assinar a comunidade. Agora tem uma página muito bonitinha. Vocês vão lá e assinem, tá? Que eu tenho uma meta, mas eu não posso contar. Quando eu atingir a meta, eu conto, eu faço fofoca. Vocês sabem que eu compartilho tudo aqui, né? Eu tenho objetivos excelentes. Eu quero realmente ter um livro físico pra gente ter acesso. Então, a gente precisa do quê? Recurso. E como eu trabalho para que o recurso venha, Deus vai mandar. Então, a minha ideia é, sim... você já fez esse estudo de José na Bíblia? Sim, José tá aqui, ó. Eu tenho vários estudos, tá? Só pra avisar. Deixa eu ver aqui onde que tá José. Acabei de
Na comunidade tem muitos devocionais, viu? Deixa eu ver aqui. Salmos. Onde é que tá o silêncio de Deus? Tá mais pra cá. Foi semana passada que eu fiz, lembrem? Lembra que eu falei de José? Dinheiro pode alugar o lugar. Nananã. O silêncio. Mas não tem da pessoa específica. Aqui, ó. José. Quando Deus ele não explica, ele nos dá sustento. Aqui eu trouxe a narrativa de José, viu? De José. Tá muito bonita aqui. Muito lindo. Tá lá na comunidade. Vocês vão pra lá, assinem ela. E isso aqui é a semana... Deixa eu ver aqui. A semana do... Ai, não lembro qual é. Mas depois eu posto aqui nos stories, tá? Certinho como é que tá lá na comunidade pra vocês verem. A Gretchen não tá aqui. Ela que me ajuda, que ela tá maratonando tudo que tá na comunidade. Ela que me ajuda. Tá lá, Gretchen? Tá. Mas tá lá sim. Então, assim, pessoas, vão lá, participem, entendam. Amanhã, ó, falei de Jonas, falei de Pedro, falei de Salomão, depois a gente entrou nas igrejas. E agora a gente finaliza as igrejas e nós vamos entrar no nosso modo financeiro, tá? Hoje é o nosso último dia de construção em janeiro. Amanhã a gente já passa em ações, tá vendo? Tá em branco porque ainda tem coisa. Já tem um novo caderno, que esse aqui tá acabando. Quando Deus está em silêncio, amiga, o que quer dizer? Que ele tá trabalhando aqui, ó. Cadê o devocional do silêncio? Devocional do silêncio. Quando Deus, ele não tá falando, que não quer dizer que ele tá ausente, quer dizer que ele tá preparando algo e a gente precisa entender isso no Senhor. A gente tem que seguir orando, tem que ter aquela paciência de não desistir de ser uma pessoa, né, persistente, e para você refletir sobre como que você tem agido. Será que realmente é o caminho para onde você tem que ir? Será que não tem? Será que Deus ele não te dá um sustento no silêncio? Será que esse silêncio Deus não tá pedindo para você se conectar mais? Porque aqui eu acho que foi o dia que eu falei sobre escutar a voz de Deus quando você não consegue escutar a voz de Deus no óbvio, sabe? Que a gente espera que Deus fale diretamente conosco, mas ele fala através de tantas coisas, né? Tantos momentos, tantas situações. Quando você fala pra Deus, Senhor, eu quero uma amizade boa. Aí do nada uma amiga sua que você gosta muito, ela se volta contra você. Por quê? Porque Deus está te mostrando as amizades ruins, mas você não sabe interpretar essas coisas. Porque você pediu uma amizade boa, Deus te mostrou uma que é ruim e que você acha que é boa, né? Exatamente, existem várias formas do Senhor falar conosco e que você possa escutar todas elas. A primeira é através da palavra, a segunda através das pregações, a terceira através dos devocionais que você pode fazer individual, a quarta pode ser através do silêncio para você se autoexaminar, que Deus pede para você se autoexaminar. A quinta através de ajuda, a Val aqui é terapeuta, ela é uma mulher cristã também, mas que coloca em xeque várias situações. De repente numa célula onde você tem mais irmãos conversando com você, que aí você vai notar que você não tá sozinho. Muitos. Talvez seja por um irmão que faz tempo que tu não fala e ele vem trazer uma palavra pra você, ele tá falando contigo. No seu sonho, Deus pode falar com você. Eu não falo muito de sonho, mas a gente tem que também ter muito discernimento, né? Tanto no estudo lá do discernimento que a gente fez, foi falado dessa parte da gente entender o que é, como funciona, onde eu consigo mais, onde que tá dizendo na Bíblia sobre. Ih, tem um monte de coisa. O importante realmente é ter essa conexão, essa intimidade. Então eu quero que vocês não fiquem pensando em um modo de delegar a sua fé, mas de fortalecer ela. Como que eu posso fortalecer a minha fé em Cristo nesse momento que eu tô passando agora? Nossa, eu tô passando perrengue de saúde, de relacionamento, de amizade, de trabalho, de negócio. Tá, mas aí, como é que eu posso fortalecer minha fé agora? Porque agora minha fé tá fraca, eu tenho certeza. Oi, Evelyn. Eu cheguei a te responder que nosso devocional são todos os dias aqui. Eu já respondi umas 4 vezes hoje.
todos os dias, meio-dia e 40. E no final de semana eu faço uns devocionais diferentes. E as lives ficam gravadas dentro da nossa comunidade. Separadinha, bonitinha. Você podia falar também sobre a volta de Jesus? Posso falar. A gente pode fazer um estudo de Apocalipse. Só que o Apocalipse em si, ele é denso, né? As pessoas, elas têm um pouco de dificuldade. Se elas não conseguem no modo fácil, que é ler os evangelhos, imagina chegar no Apocalipse, que ele te dá uma revelação imensa. Tem gente que nunca abriu em Apocalipse. Muito bem. Apocalipse é teológico. Mas estamos nos preparando para sermos um pouco mais, técnico. Oi, Nilce, seja bem-vinda. Cheguei hoje, já gostei. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Fique por aí. Nós temos os nossos devocionais aqui. Nós temos um devocional em livro, que tá em PDF, mas você pode imprimir, ou você não precisa nem imprimir. Muito bonitinho. Aqui, ó. Natan, tu pegou teu devocional já? Já, né? Não sei. Não lembro. Ó, bem bonitinho. A maioria das pessoas já tem, né? E eu já fiz estudos com as pessoas aqui. Então ele tá todo riscado meu, porque o meu eu mandei imprimir. Ah, esse meu chuchuzinho, gente. Chama o neném. Deixa eu ver um negócio que o Natan falou lá em cima, porque eu deixei ele passar. Se ele nos corações... Aqui, ó. Diagramar e tem que vir o corretor. Nossa, é muita coisa, gente, pra fazer um devocional impresso, sabe? Eu vou, em nome de Jesus, conseguir terminar o de Provérbios pra começar os de parábolas, que eu quero muito fazer o de parábolas. Eu adorei ver o de parábolas. E são coisas que vão agregar na nossa vida. Nunca vou criar nada, nunca vou planejar nada que não seja realmente pra mudar algumas mentalidades, alguma rotina, né? Então, Deus, ele vai nos dando dons e talentos. Por isso que eu falei pra vocês que eu pausei a escrita do devocional dos 31 dias de Provérbios, né? Ele existe, mas a gente tem que ir com calma. Eu tenho dificuldade de ler, simplesmente não consigo. Tu é preguiçosa, sogra, tu para com isso, tá? Mas eu já falei pro teu filho voltar a ler. Dorameira, gente, essa mulher ama um doraminha. Ó, eu leio, mas eu não entendo. A palavra de Deus é estudo, não é pra você ler à toa. Não é só pra passar o olhinho correndo, entendeu? É pra você interpretar, tipo assim, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. É que semana passada a gente fez isso, tá? Eu trouxe uma forma de você ler a Bíblia de um jeito que você entenda, né? Faça as coisas funcionarem. Cadê? Uma passagem aqui. Aqui minhas passagens estão tudo riscadas, então é legal. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Antes de ir embora. Olha, gostei. Pior que não. Ler vários livros, a Bíblia começa a me dar sono. Não vou te dizer o que é, só ser vergonha. Para com isso! Vou fazer um discipulado com a minha sogra. Vou dizer, sogra, pra você ler a Bíblia, a gente tem que fazer certas coisas aí pra mudar. Discipulado particular, tá, gente? Só pra você saber, ela é privilegiada. Pior que não, tadinha. É pior. Vou pedir pra ela tirar uma foto lá da estante dela. Do que tá bloqueando os estudos dela espirituais. Aí aqui diz, ó, só pra vocês entenderem contextos bíblicos, tá bom? Olha só. Quando nós estamos lendo a Bíblia, aqui existe a passagem sobre o povo no deserto reclamando que eles preferiam ter ficado lá no Egito, porque ali eles estavam passando fome. E aí diz assim, ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo, teria sido melhor se o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas. À vontade, tá? Olha isso. Aí, vocês nos trouxeram para o deserto a fim de matar de fome toda essa multidão.
Aí o Senhor disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair a cada um juntar a sua porção que dê para um dia. Assim eu porei a prova para eles saberem que tem que me obedecer às minhas ordens e tal. Só que, e na sexta você pegava a porção dobrada. Olha isso, gente. Pegava a porção dobrada. O que aconteceu? O povo não confiou no que Deus falou. O pãozinho caiu do céu, o maná, né? Caiu do céu. E eles não acreditavam que no outro dia teria o pão. Mas Deus falou para você, olha, todos os dias você vai pegar a sua porção específica para você e aí no outro dia vai chover de novo. E aí, no primeiro momento, eles fizeram o quê? Guardaram um pãozinho extra que caiu do céu. Quando eles foram comer o pãozinho extra do céu, o pão tava podre, cheio de bicho. Porque Deus falou para você ter uma porção, não mais. Ele tá te dando a instrução. E aí ele ainda te fala, na sexta você pega a porção dobrada, porque no sábado guardar seu sábado, né? No Antigo Testamento. Então não vai ter no sábado. Então no sábado, o seu pãozinho dobrado vai poder ser pego. Exato. Deus tá te falando, não seja uma pessoa gulosa, coma o necessário para não ter aglutinação, não acumule as coisas que você está acumulando. Então, para que 20 pratos na tua casa? Tu não tem isso de gente nem morando, nem te visitando. Mas um dia vai ter, então cada um traz seu prato. Para que esse acúmulo de coisa? Olha essa gaveta. Tem que ter 50 mil coisas do mesmo item. Ah, mas se estragar um, eu tenho outro, irmão. Vai doar. Vai abençoar a vida de alguém. Um monte de roupa, comprando um monte de roupa e você só usa as mesmas. Porque você tá gorda, não cabe mais na roupa. Aí você vai comprar uma roupa sem propósito nenhum. Só para gastar dinheiro, porque nós somos acumuladores, nós somos consumidores. Então ali, naquela pequena passagem, ele tá te falando muitas coisas, ele tá te revelando muitas coisas. Porque você tem que saber interpretar por que você tá vivendo agora, para que você tá lendo aquela palavra. Aí você vai chegar numa palavra para vocês entenderem sobre discernimento. Chega em Provérbios sobre a mulher que trai, fala sobre traição, sobre, sobre prostituição, fala um monte de coisa. Só que aí você não vive isso. E aí você deixa passar essa mensagem. E aí o que acontece? Você não aprendeu as coisas que precisavam ser aprendidas naquilo. Por quê? A sua amiga comete isso. As pessoas da sua volta têm aquelas atitudes. Mas você que precisava estar estudando isso, você ignora, porque não faz parte da sua vida. Ah, mas eu não sou praticante disso, então eu não preciso estudar sobre isso. Sim, aí quando chegar isso aos seus ouvidos, você não tem como aconselhar ninguém, porque você não teve essa parte do estudo bíblico. Porque para você não vive aquilo. É óbvio, glória a Deus por isso. Mas precisa estudar. Entendeu? São essas coisas. A gente tem que saber que tudo que está escrito na Bíblia é para nos aconselhar de alguma forma. Seja para a gente ajudar um próximo, ou então para que a gente aplique na nossa vida. E tem muita gente pecando em secreto aqui e dizendo que tá da glória de Deus. Tem muita gente aqui com pensamentos de pecar, que já tá ali quase caindo. E se você não vigiar, você vai cair. Você vai, tipo assim, eu tô ansiosa, tô ociosa. Aí eu começo a ter meus pensamentos de querer praticar as coisas que eu praticava antes e que Deus já falou que não é pra praticar mais. Tudo isso tá escrito na Bíblia. Então sim, quando você abrir a sua Bíblia, abriu a Bíblia, fala assim, Senhor, eu vou ler sua palavra. Eu preciso que ela converse comigo de alguma forma e eu preciso também que eu tire dela aquilo que eu preciso saber para resolver meus problemas. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes orar. Para que a palavra se revele para você, para que ela não seja oculta. E você tem que fazer isso. Amém? Vamos embora. A minha Bíblia era de Corino, tá? Aqui, ó. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Tá vendo aqui? Era isso aqui. Só que isso aqui, olha. Então, o que eu fiz? Eu acabei com a Bíblia.
porque a minha Bíblia, ela me sujava toda. Aí eu falava, eu vou te usar. Aí, tadinha, ficou nesse estado. Amém? Glória a Deus, né? Então, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo cubra vocês de bênçãos. Se preparem para amanhã. Amanhã eu virei bem apocalíptica, mas não em apocalipse, tá? Fiquem tranquilos. Então, amanhã a gente vai trazer um pré-estudo já do nosso devocional, né? De estudo imersivo no sábado ou domingo. Vai ser sobre finanças. Quem tem problema com finanças, venha. Quem não tem, venha. Traga mais alguém, tá? E a gente vai abençoar demais, viu? Cheguei tarde. Chegou tarde, irmã. Mas não se preocupa, que Deus vai abençoar você também, tá? E... aí, eu tenho. Vamos orar para que o Senhor venha nos cobrir de bênçãos, né? Eu acho que aqui vai dar um temporal, galera. Vão lá para a comunidade, vão pro YouTube, vão lá pro devocional, vão para todos os lugares. Se vocês gostaram do nosso devocional, tem mais umas 70 horas de devocional. Praticamente o livro aqui dos devocionais tá lá dentro, tá? Tem um devocional que eu quero muito que vocês leiam, que eu acho que tá no YouTube, tá? Mas eu não me lembro. Depois tem que dar uma olhada lá. Que é sobre os 10... cadê? Aqui. Acho que esse aqui, ó. 10 passos pra ser uma pessoa melhor. Eu não me lembro se tá aí. Mas, né, tá lá. Eu acho que é esse aqui, ó. Que tá lá. Ok? Gostei muito do seu autoestima. Você só sorri. E é claro, né, gente? A gente tem que sorrir. Em nome de Jesus. Paulo nos ensina que não importa a situação que a gente tá passando, a gente tem que encontrar felicidade no meio dela. Então, se você tá triste, se você tá passando por algum problema de aflição, encontre a felicidade ali. Ache alguma coisa boa para que, né, a gente possa estar cada dia mais em comunhão com Deus. É assim que a gente, é assim que eu vejo, assim que eu penso. Ah, eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, sim. Eu louvarei, Senhor, mais uma vez. Do nada, né? Amém? Então, o livro mais alegre dele foi No Pior Momento, sim. E eu recomendo para vocês um louvor não, Marcos Telles, ele tem um louvor, né, que é uma carta imensa, que é lá de Timóteo. Gente, eu choro naquela poesia dele. Lindíssima. Vão lá escutar, muito bom. Marcos Tales? Será que é isso, meu Deus? Tô falando besteira? Pode ser, né? Timóteo. É só colocar Timóteo que vai aparecer ele, quer ver, ó? Pra vocês verem que... Ontem eu tava fazendo devocional e tava aqui, ó. É esse aqui, ó. Amado Timóteo. Gente, escutem. E isso é um trovão. Sim. Escutem isso porque é muito bom, é um conselho muito legal de Paulo para Timóteo e é maravilhoso, gente, maravilhoso de verdade. O Grande Banquete também é muito bom, muito, muito bom. O que foi, Pedro, que eu me perdi aqui na conversa? Bom, eu vou me embora, porque se faltar a luz, pelo menos eu entreguei meu devocional de hoje. Amém? Fiquem com Deus. Bom trabalho para todos. Amiga, às vezes ninguém quer ler a Bíblia, mas vive só no celular. Sim, por isso que a gente tá aqui todo dia fazendo coisas que a gente lê a Bíblia. Aí o pessoal vai começar a se interessar, irmã. Bora. Tchau, pessoas. Fiquem com Deus.